Já ouviu falar do programa 1000 Maneiras de Morrer? Pois é, se você der uma olhada nos nossos 300 mil anos de história, logo vai perceber que 1000 está longe de ser suficiente. Pense em algo mais próximo de 1 milhão, se é que isso basta. E ao longo das eras, as pessoas tiveram que suportar mortes extremamente dolorosas, algumas definitivamente piores do que outras. Mas felizmente, graças à tecnologia e ao progresso em geral, finais horríveis estão se tornando menos comuns do que costumavam ser. Principalmente por causa de quão hostil a Terra Antiga era em comparação com hoje. E só podemos imaginar que tipo de coisas nossos ancestrais tiveram que enfrentar. Mas de vez em quando, não precisamos imaginar, já que ocasionalmente pesquisadores dão muita sorte às custas de um indivíduo extremamente azarado. E assim conseguimos ver de perto algumas das lesões catastróficas que pessoas antigas tiveram que suportar e às vezes até sobreviver. Mas o primeiro caso definitivamente não foi um desses, e infelizmente ainda é um tipo de morte que continua dentro das possibilidades: um ataque de tubarão. Mas não foi um ataque qualquer, e sim o primeiro caso conclusivo já registrado na história. Uma conquista que ninguém gostaria de ter, mas que ainda assim pertence a um caçador-coletor de 3.400 anos atrás do Japão, simplesmente chamado de Tsutomu 24. A descoberta foi feita em 2021 na costa do mar interior de Seto, onde pesquisadores localizaram um esqueleto humano masculino em condições extremamente precárias, completamente coberto por lacerações espalhadas pelos braços, peito, abdômen e mãos. Inicialmente, os pesquisadores ficaram bastante chocados e confusos, pois os ferimentos eram tão profundos que atingiam o osso e se pareciam com aqueles causados por armas metálicas, não por animais ou ferramentas não metálicas, como uma faca de pedra. Além disso, não se tratava de poucos cortes, nem de 1 ou 2 dezenas, mas sim de mais de 500, mais precisamente 790. E o que tornava tudo ainda mais estranho era que o homem pertencia à cultura Jomon, na qual não havia trabalho com metal. Ou seja, não foi algum assassino em série perturbado usando uma arma metálica. Por isso, eles analisaram as lesões novamente e dessa vez perceberam que era em formato de V, idênticas às observadas em ataques de tubarão modernos. Isso, combinado com sua localização em um arquipélago, levou à conclusão de que um grande tubarão-tigre ou um grande tubarão branco havia sido responsável por sua morte. E o ataque foi extremamente violento, causando múltiplos ferimentos fatais por si só, incluindo a fratura ou dilaceração de todas as costelas, a evisceração da cavidade torácica e do abdômen e, para piorar ainda mais, múltiplos desmembramentos, incluindo ambos os pés e a mão esquerda. Esses membros ausentes também ajudaram os pesquisadores a entender que o homem ainda estava vivo durante o ataque inicial, já que provavelmente usou mãos e pés para se defender, momento em que eles foram arrancados. Isso descartou a possibilidade de ter sido um evento de necrofagia em vez de um ataque, mas levantou uma nova questão: por que o tubarão atacou em primeiro lugar? Isso porque a perna esquerda era a que apresentava as mordidas mais profundas, o que sugere fortemente um ataque surpresa não provocado. E a resposta estava no seu estranho local de descanso final. Ao contrário do que se esperaria, ele não foi encontrado no mar, nem em um local que já esteve submerso. A vítima foi encontrada em um sítio de enterro tradicional e o corpo não apresentava sinais de ter permanecido muito tempo na água. Isso indica que ele provavelmente não estava sozinho no momento do ataque. E considerando que o povo Jomon era formado por pescadores extremamente habilidosos, a hipótese atual é que um grupo saiu de barco para pescar. Em algum momento durante a pescaria, o homem azarado deixou o barco e entrou na água, talvez para pescar com lança ou simplesmente recolher algo que haviam capturado, sem saber que o sangue na água havia atraído um tubarão, que então o atacou rapidamente. Ao perceberem que ele estava em perigo, sendo atacado, os outros que estavam com ele correram para ajudá-lo e o puxaram de volta, mas já era tarde demais. E tudo o que puderam fazer foi enterrá-lo, já que ele provavelmente morreu muito antes de chegar à costa. Agora, se você está planejando uma viagem para o Japão, não precisa entrar em pânico ainda. Sim, ainda existem tubarões por lá hoje, mas a situação era bem mais arriscada naquela época, com diversos dentes de tubarão encontrados indicando que suas populações eram significativamente maiores do que são hoje. E isso também se reflete na cultura Jomon, que apresenta várias peças de arte retratando diferentes tubarões, especialmente tubarões-martelo e tubarões-tigre. Então, é provável que ataques fossem muito mais comuns naquele período. Agora, claramente, esse incidente específico teve um final bastante trágico. Mas nem todas as lesões horríveis terminavam assim. Em alguns casos, humanos antigos não só sobreviviam a ferimentos traumáticos, como até prosperavam depois disso.
E o melhor exemplo disso é a amputação mais antiga já conhecida, que data de 31 mil anos atrás. Por muito tempo, os pesquisadores já sabiam que amputações aconteciam antes da medicina moderna. Mas até então, o caso mais antigo conhecido tinha apenas 7 mil anos, envolvendo um agricultor neolítico da Europa. Então, todo mundo ficou bastante empolgado quando, em 2020, um grupo de cientistas encontrou um espécime muito mais antigo em Bornéu, que apresentava sinais de uma amputação bem-sucedida. O indivíduo em questão foi encontrado na caverna Liang Tebo e, notavelmente, não possuía a perna e o pé esquerdos. No início, havia a hipótese de que isso tivesse sido causado por algum acidente traumático, que possivelmente teria levado à morte do indivíduo. No entanto, os pesquisadores perceberam que o ferimento não só era extremamente limpo, como também estava cicatrizado e parecia intencional. Além disso, o restante da perna estava parcialmente atrofiado e tinha tamanho de criança, enquanto o indivíduo, no geral, era claramente um jovem adulto. Isso indica que a amputação provavelmente ocorreu ainda na infância. Agora, considerando que isso aconteceu há mais de 30 mil anos, é bem provável que não houvesse analgésicos, e a amputação teria sido realizada com uma ferramenta de pedra afiada. Ainda assim, de alguma forma, o cirurgião da época conseguiu operar cuidadosamente ao redor de veias, artérias, nervos e tecidos, além de manter a área completamente livre de infecção. Um feito impressionante até mesmo para os padrões atuais, já que alguns estudos apontam taxas de infecção de até 40% após grandes amputações. E esse indivíduo pré-histórico conseguiu sobreviver até a idade adulta, morrendo apenas por volta dos 20 e poucos anos, por uma causa não relacionada e ainda desconhecida. Mas isso levanta outra questão. Por que a amputação foi necessária em primeiro lugar? Uma possível explicação está no ambiente em que essa pessoa vivia, já que o terreno ao redor da caverna é extremamente acidentado, elevado e cheio de grandes rochas e penhascos. Portanto, é possível que o indivíduo tenha sofrido uma queda muito grave ou sido atingido por uma rocha, danificando a perna a ponto de tornar a amputação necessária. E embora se acredite que essa pessoa tenha sobrevivido por quase uma década após o ocorrido, isso certamente não teria sido fácil. Afinal, ainda precisava se locomover por uma região montanhosa com apenas uma perna. Por isso, é muito provável que tenha dependido bastante de outras pessoas para sobreviver, o que demonstra um dos primeiros exemplos de compaixão humana. Mas, infelizmente, também sabemos que os seres humanos no passado e no presente podem ser extremamente cruéis. E você entenderia isso muito bem se visse meu vídeo recente sobre o gargalo neolítico. Esse foi um período de violência incomumente brutal, que podia ser absolutamente aterrorizante para dizer o mínimo. E um dos piores exemplos disso foi encontrado nas Garotas de Saint-Paul-Trois-Châteaux, na França. Essa descoberta macabra envolveu 3 mulheres encontradas enterradas juntas ainda na década de 1980, mas datadas de cerca de 5.500 anos atrás. E só recentemente os cientistas revelaram que ali ocorreu um ritual de sacrifício extremamente cruel. No total, 3 vítimas foram encontradas. No entanto, 2 delas estavam enterradas em posições extremamente contorcidas, comprimidas em espaços muito apertados e completamente cobertas por pesadas pedras de moagem, provavelmente para mantê-las presas e impedir qualquer movimento, indicando que foram enterradas vivas e contra a própria vontade. Além disso, a posição dos braços e das pernas sugere que, embora hoje já estejam decompostos, elas provavelmente foram amarradas com cordas, que prendiam suas pernas ao pescoço, fazendo com que se estrangulassem involuntariamente. E isso, curiosamente, lembra uma técnica de execução extremamente cruel, às vezes associada à máfia italiana, conhecida como encapretamento. No entanto, enquanto máfias fazem isso hoje como forma de vingança contra traidores, esses assassinatos neolíticos parecem ter sido algum tipo de sacrifício agrícola, já que as vítimas foram enterradas em uma estrutura que imitava um silo de grãos. E a terceira mulher foi enterrada por cima delas, sem estar amarrada e acima das pedras, presumivelmente por razões simbólicas. O local também era bastante peculiar, pois foi construído de forma que durante o solstício, a luz do sol incidia diretamente sobre o silo. Em outras palavras, quem quer que estivesse por trás disso era bastante perturbado, mas inegavelmente bem organizado. Agora, um assassinato menos organizado, porém mais estranho e raro, aconteceu não muito antes disso. No entanto, esse caso ocorreu do outro lado do mundo e envolveu o único sapiens pré-histórico já encontrado em um poço de piche, a Mulher de La Brea. Caso você não saiba, Los Angeles abriga os Poços de Piche de La Brea, que na verdade são um sítio ativo de paleontologia, funcionando como uma armadilha de predadores há dezenas de milhares de anos.
Animais que ficavam presos no piche pegajoso acabavam atraindo carnívoros, que também acabavam condenados sem perceber. Acredita-se que esse local tem até 50 mil anos, e ao longo dos anos, paleontólogos recuperaram milhares de espécimes icônicos da Era do Gelo, como lobos terríveis, preguiças gigantes, tigres dente de sabre, leões americanos, mamutes, mastodontes e então primatas. Ou melhor, um primata, mais especificamente, uma única mulher. Acredita-se que ela tinha entre 18 e 30 anos no momento da morte. A mulher de La Brea é um esqueleto bem preservado, composto por crânio, mandíbula e material pós-craniano. Em vida, ela provavelmente media cerca de 1,5 metro de altura e viveu aproximadamente 10 mil anos. E com base em sua dentição, alimentava-se de uma dieta rica em alimentos moídos em pedra, o que aparentemente causou problemas dentários e possivelmente bastante dor ao longo da vida. Mas deixando isso de lado, o maior problema claramente tem a ver com o fato de ela ter sido encontrada no Poço de Piche. Veja bem, isso é bastante incomum, já que os paleoíndios certamente sabiam que esse tipo de lugar era perigoso e deveria ser evitado. Isso levou os pesquisadores a suspeitarem que ela teve uma ajuda nada amigável para acabar ali. E após uma análise mais detalhada, eles realmente encontraram evidências disso. Sua mandíbula havia sido quebrada, enquanto o crânio apresentava fraturas e um pequeno orifício, indicando um golpe muito forte. E não um golpe causado por um animal, mas sim por outro ser humano. O que, se estiver correto, faria dela a vítima de homicídio mais antiga já conhecida de Los Angeles, considerando a idade do esqueleto. E embora isso ainda seja bastante debatido, foi levantada a hipótese de que, devido à localização, ela poderia ter pertencido ao povo Chumash. No entanto, não se sabe por que ela foi atacada, nem se o agressor era alguém do próprio grupo, por algum conflito pessoal, ou se veio de um grupo hostil em busca de recursos, que talvez a tenha visto como uma ameaça. Além disso, embora seus ferimentos fossem quase 100% letais, considerando o nível da medicina na época, não está claro se ela morreu antes de ser jogada no Poço de Piche ou se foi lançada ainda ferida e acabou morrendo ao afundar e sufocar no piche. Obviamente, nenhuma dessas é uma forma agradável de morrer, e sinceramente não sei o que seria pior, levar uma pancada fatal ou se afogar. E infelizmente, sabemos que o afogamento realmente aconteceu com outro indivíduo, que hoje é considerado o primeiro humano moderno conhecido a ter se afogado. E, ironicamente, isso aconteceu em um dos lugares mais secos da Terra, o deserto do Atacama. Essa região extremamente árida e implacável fica no Chile, talvez seja o deserto mais antigo do planeta. Ou seja, de qualquer forma, esse homem neolítico, datado de cerca de 5.500 anos atrás, ainda viveu ali quando o ambiente era absolutamente seco. Ainda assim, seu corpo foi encontrado em uma estrutura circular de pedras sobre conchas marinhas, o que até faz certo sentido, já que ele vivia na costa, o que significa que havia acesso à água. Inicialmente, os cientistas não tinham certeza do que havia acontecido com ele, já que não era muito velho, tendo entre 35 e 45 anos no momento da morte. E também não apresentava nenhuma lesão fatal clara ou doença evidente. No entanto, como ele vivia próximo ao mar e foi enterrado com muitas conchas, surgiu a hipótese de que ele teria se afogado. Mas como determinar se um homem de mais de 5.000 anos morreu afogado apenas com base em ossos? Surpreendentemente, a resposta está justamente nos ossos, mais especificamente na presença de diatomáceas, que são organismos pertencentes a um grande grupo de algas. E, de fato, diatomáceas foram encontradas no esqueleto, indicando que ele se afogou. E isso é um sinal particularmente perturbador, porque a única forma dessas algas chegarem aos ossos é através da inalação de água. Quando a água atinge os pulmões, os alvéolos pulmonares se rompem, permitindo que a água salgada entre na corrente sanguínea e, eventualmente, alcance a medula óssea, deixando ali o registro dessas algas. Ou seja, um fim extremamente brutal para uma vida que já era bastante difícil. E ao que tudo indica, este homem já estava em condições bem precárias. Ele apresentava sinais de artrite severa, a ponto de danificar seus ossos. Suas pernas também estavam bastante desgastadas, sugerindo uma vida passada em posição agachada, talvez coletando conchas. Seus braços e ombros também estavam comprometidos, refletindo uma rotina intensa de natação, remo e uso de arpões, o que combina com a ideia de que ele fazia parte de uma comunidade costeira. E como se não bastasse, ele também aparentava ter uma deficiência grave de ferro, provavelmente causada por uma infecção severa por tênia, algo relativamente comum em casos de consumo de peixe mal preparado. E para tornar tudo ainda mais trágico, descobriu-se que ele não morreu sozinho, mas junto com outras 3 pessoas. Outro homem, uma mulher adulta e até um bebê.
A datação por radiocarbono mostrou que os 4 morreram ao mesmo tempo. Mas como isso aconteceu? Bem, eles viviam em uma região altamente sísmica. Por isso, acreditou-se inicialmente que um terremoto, seguido por um tsunami, teria causado suas mortes. No entanto, há um detalhe curioso. Quando os outros esqueletos foram analisados em busca de diatomáceas, nenhuma foi encontrada. Isso sugere fortemente que, ao contrário desse homem, eles não se afogaram. Portanto, embora ainda seja possível que um terremoto tenha causado suas mortes por outros motivos, a hipótese de um tsunami como causa principal se tornou menos provável. A explicação mais aceita atualmente é que o homem tenha se afogado acidentalmente, talvez enquanto mergulhava para coletar alimentos, enquanto os outros simplesmente morreram na mesma época e local por causas diferentes. Afinal, o deserto do Atacama era, e ainda é, um ambiente extremamente hostil, podendo ser quente, frio e extremamente seco. Mas vale dizer que naquela época, a Terra como um todo já era bastante difícil de se viver, independentemente da localização. E muitas vezes nós, humanos, tornávamos tudo ainda mais doloroso do que já era. Quer dizer, basta olhar para esse cara, ou para essa garota, ou na verdade, para qualquer um dos outros 38 indivíduos encontrados na França com buracos no crânio. O que você está vendo não é uma cena de assassinato em massa, nem de guerra, mas sim uma tentativa rudimentar de cirurgia, conhecida como trepanação. Como os crânios mostram, esse procedimento envolvia perfurar um buraco na cabeça da pessoa. E talvez tenha sido a primeira cirurgia amplamente praticada pelo Homo sapiens, infelizmente. O sítio na França em específico data de cerca de 6.500 a.C., tornando-se um dos casos mais antigos, se não o mais antigo, de trepanação já identificado. Mas isso não foi algo isolado. Diversos outros locais foram encontrados com evidências desse procedimento extremamente invasivo, fornecendo uma grande quantidade de fósseis com sinais dessa prática brutal. Alguns estudos sugerem que até 10% das pessoas no período neolítico passaram por esse tipo de tratamento, se é que podemos chamar assim. E no sítio francês, esse número chega a cerca de 33%. E considerando essas taxas tão altas, você poderia imaginar que era um procedimento relativamente seguro. Mas não. Era extremamente o que você esperaria de perfurar um buraco na própria cabeça. E menos de 40% dos crânios apresentavam sinais de cicatrização. Ou seja, mais de 60% das pessoas morriam. As principais causas provavelmente eram infecção, perda de sangue e, claro, trauma cerebral, caso o cirurgião fosse fundo demais. E mesmo que a pessoa sobrevivesse, o processo de recuperação não era nada simples. A cicatrização podia levar vários meses até que a abertura se fechasse, e ainda assim, era bem provável que a pessoa continuasse se sentindo mal. Sem contar o fato de ter que suportar a própria cirurgia, que definitivamente era feita sem analgésicos ou anestesia. Para realizar o procedimento, acredita-se que eram usadas facas de pedra afiadas ou, em alguns casos, até conchas marinhas, e pessoas de praticamente todas as idades foram encontradas com sinais dessa prática. Diante de algo tão difundido, surge a pergunta: qual era o propósito disso? Bom, praticamente qualquer um, dependendo da interpretação. As possíveis razões incluem fins espirituais, tratamento de epilepsia, alívio de ferimentos na cabeça, que eram mais comuns naquela época graças a nós mesmos, ou até algo tão simples quanto uma dor de cabeça. Ou seja, se você acordasse na antiguidade com uma enxaqueca forte, talvez fosse melhor ficar quieto. E talvez surpreendentemente, ou talvez não, essa prática continuou sendo utilizada por bastante tempo. Na verdade, ainda é realizada hoje, só que com muito mais precisão e apenas em casos específicos. Sem falar que atualmente temos muito mais controle sobre o procedimento e sobre a dor. E falando em dor, isso é algo que de certa forma também deixamos para trás. Claro, ela ainda existe, mas o que eu quero dizer é que a vida antigamente era muito mais dura e agonizante, principalmente por causa da tecnologia limitada. Quer um exemplo? Basta olhar para a garota do pântano de Ulster, carinhosamente chamada por alguns de Moura. Ela é uma espécime da Idade do Ferro e também um corpo de pântano. Em outras palavras, um ser humano encontrado e às vezes naturalmente mumificado em um pântano de turfa. E caso você não saiba, esse tipo de ambiente é uma área alagada onde se acumula turfa e outros materiais orgânicos em decomposição. Moura foi encontrada originalmente no ano 2000, e no início, quem a descobriu achou que ela fosse uma garota desaparecida após sair para uma balada décadas antes. Mas após análises, ficou claro que ela era, na verdade, um esqueleto com mais de 1000 anos, que viveu na Alemanha durante a Idade do Ferro. E apesar de ter apenas entre 17 e 19 anos, ela já havia suportado mais dor do que a maioria das pessoas em toda uma vida.
Praticamente todas as partes do seu corpo apresentavam algum tipo de dano, e analisando o conjunto, os pesquisadores concluíram que ela levava uma vida de trabalho físico intenso, provavelmente carregando cargas pesadas como recipientes de água, enquanto se deslocava constantemente por áreas pantanosas. Sua cabeça apresentava não uma, mas 2 fraturas graves que já haviam cicatrizado, indicando lesões cerebrais que podem ter sido causadas por ataques, seja de pessoas hostis ou até de membros da própria comunidade. O formato dessas lesões sugere impactos contundentes. E sabemos que traumas cranianos e violência eram relativamente comuns durante a Idade do Ferro. De qualquer forma, ela sobreviveu a esse episódio específico, mas provavelmente sofreu com dores de cabeça frequentes e possivelmente outros sintomas neurológicos. E ao que tudo indica, ela realmente não teve descanso. Ela também apresentava um tumor benigno na base do crânio, o que provavelmente agravava ainda mais suas dores de cabeça. Além disso, isso também causava uma curvatura na coluna, levando a dores nas costas e inflamações crônicas nas pernas, algo tão severo que chegou a alterar seus ossos. E enquanto o próprio corpo parecia trabalhar contra ela, o ambiente também não ajudava. Há sinais de que durante invernos rigorosos, ela enfrentava períodos frequentes de doença. E na infância, sofreu com desnutrição crônica, algo refletido na morfologia incomum de seus ossos. Ou seja, cada dia já seria um desafio por si só, mesmo sem fazer nada, quanto mais sobreviver durante a Idade do Ferro. E ela claramente não viveu muito tempo. Até porque, naquela época, 19 anos ainda estava abaixo da expectativa de vida, que girava em torno de 26 anos. Não sabemos exatamente o que causou sua morte, mas acredita-se que, felizmente, assassinato não tenha sido o caso, já que não há sinais claros disso. Atualmente, a hipótese mais aceita é que ela tenha morrido em algum tipo de acidente. No entanto, um mistério permanece. Ela foi encontrada sozinha e nua, sem qualquer objeto ou joia associada a ela. Isso sugere que alguém pode ter manipulado seu corpo após a morte e depois o depositado no pântano, o que levanta mais uma pergunta. Por quê? Por que não enterrá-la em terra firme? Uma possibilidade é que estivessem tentando esconder algo. Infelizmente, nem mesmo após a morte, Moura teve descanso. Quando seus restos foram encontrados, isso aconteceu de forma acidental, após uma máquina recolher o material do pântano, mas não antes de destruir o corpo em centenas de pedaços, que depois precisaram ser reconstruídos. Então, só por esse exemplo, já dá para concluir que a vida podia ser extremamente difícil. E esse é um fato compartilhado pelo que hoje é considerado a primeira vítima conhecida da peste, um caçador-coletor de 5.000 anos, da região da atual Letônia. Ele apresentava sinais de ter morrido por volta dos 20 anos, provavelmente após ser mordido e infectado por um roedor. Uma mordida aparentemente inofensiva que acabou sendo fatal, pois estava contaminada por uma bactéria que a humanidade conhece muito bem, Yersinia pestis. Ou seja, a bactéria responsável por pragas como a praga de Justiniano e a peste negra. Nada bom. Quando alguém contrai a peste, ela geralmente se manifesta em 3 formas: pneumônica, septicêmica e bubônica. E embora não saibamos qual delas esse homem teve, sabemos que foi fatal. E sem que ele soubesse, essa mesma bactéria acabaria matando mais de 100 milhões de pessoas ao longo dos séculos, o que é simplesmente absurdo. Sério, a natureza parecia muito mais cruel naquela época. E como já mencionei, nós humanos também seguimos essa tendência, especialmente durante o período neolítico. Existe um verdadeiro buffet de esqueletos desse período para se analisar. E o trocadilho é intencional, porque muitos deles apresentam sinais de canibalismo. Além disso, também temos espécimes bem preservados que mostram que uma pessoa podia passar por desmembramento, decapitação, ser queimada viva, esfaqueada, espancada, atingida por flechas, ou às vezes uma combinação de tudo isso. E claro, embora a violência ainda exista hoje, em muitos aspectos ela é relativamente mais contida em comparação com o passado. Também vale mencionar que havia uma tendência de aplicar esse tipo de violência em larga escala. Mais de 100 sítios de massacre já foram identificados ao redor do mundo, mostrando quanto os humanos antigos eram criativos e cruéis. Talvez a conclusão seja que, apesar de todos os problemas do presente, hoje em dia não é tão ruim assim. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no Zoológico Extinto.